Em virtude da polêmica causada aí pela suposta ausência de materiais de campanha da reeleição do presidente Jair Bolsonaro nas inserções que tem direito, né, nesse segundo turno aqui da disputa presidencial, né, podemos afirmar que a Jeremias FM não vinha recebendo material de mídia da coligação do presidente, né, então por iniciativa da nossa diretora comercial, que é responsável também pelas inserções, a Ravena Barbosa, por iniciativa própria, fez a notificação e foi restabelecido o envio dos programas, de modo que voltamos a transmiti-lo normalmente, integralmente. Né? Desde o início, a propaganda eleitoral da rádio, Jeremias Abassi, assim como todas as emissoras do Brasil, as emissoras vinham recebendo diretamente dos partidos, coligações, os mapas de mídias, respectivos materiais para veiculação na programação diária da emissora. Né? Todavia, no início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas, materiais de uma das campanhas deixaram de chegar até as emissoras, né? E de fato foi detectado, né, a partir de 10 de outubro, aí passamos a receber regularmente esse conteúdo midiático. Mas para falar desse assunto, a nossa companheira Ravena Barbosa está aqui para esclarecer, né, Ravena? Porque algumas postagens nas redes sociais, sem o devido cuidado, sem o devido conhecimento, sim. Né, às vezes querem passar a impressão de que nós subtraímos, né, os spots, a divulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro, como também em outras emissoras de rádio, mas estamos falando, né, especificamente da Jeremias FM, do nosso grau de responsabilidade que sempre tivemos. Né? E eu posso falar com muita propriedade, há 30 anos eu, né, cubro eleição, acompanho eleição, né, e já trabalhamos muito nessa questão. Na sua Ravena são quantas eleições, Ravena? 4? 5, né? Sua Ravena são 4 eleições. O que é que acontece, né, só para o pessoal de casa entender, Ravena, o que é que acontece na eleição de prefeito, como é que funcionam os programas e as mídias para serem vinculadas? Pronto, boa tarde a todos, né, primeiramente. A gente tem a reunião, né, com o próprio, como a de prefeito é diferente, porque a gente tem um contato mais direto com o eleitoral. Então, a gente se reúne, recebe, né, do TSE também, do Tribunal Regional, como serão distribuídas as inserções e o tempo de cada um. Né? Isso é igual, o que muda numa eleição de presidente é que a gente recebe do TSE, né, uma distribuição, né, das coligações, dos partidos e dos candidatos. Que é como certo? Os horários em que com os horários. Onde eles vão rodar. Na de prefeito, os responsáveis são justamente as coligações. Que entregam o material aqui na emissora todos os dias. Exatamente, todos os dias, até 5 da tarde. Antecedência e tudo, até 5 da tarde, para a veiculação do dia posterior. Aí, no caso de presidente, a gente recebe no e-mail esses mapas de mídia com os spots, os respectivos spots. Primeiro a gente recebe do TSE dizendo que a gente tem aquela quantidade de inserções para cada candidato e os blocos, né? Os horários. Então não é a rádio que escolhe veicular fulano ou ciclano no horário X. Então tudo isso é determinado pelo TSE. Depois disso, quando a gente recebe as mídias, um dia antes a gente programa. O que aconteceu no segundo turno? A gente criou-se toda essa polêmica, foi onde a gente começou, na verdade, a perceber que não foi um erro tão pequeno como a gente achou. No dia 7, né, iniciou-se as inserções. Porém, a gente recebeu do candidato de governador, de ACM, de Jerônimo, da campanha, de cada um, e recebemos do PT. Para que fique bem claro, são 25 inserções para cada candidato. O que veicula nas redes sociais, que a Jeremias FM veiculou 201 inserções para o PT e 166 para o PL, para Jair Bolsonaro. O que acontece? Nós não recebemos do partido, da coligação, ou seja lá de quem for, as inserções referentes ao PL. Nisso, no dia, aguardei, até olhei no lixo, no spam, nada. Aguardamos mais um pouco. No outro dia, eu liguei para o TSE e perguntei como eu fazia, né? Poderia fazer para baixar as inserções que eu não havia recebido. Aí a moça que me atendeu simplesmente disse: abra o site, assim, e foi me passando o passo a passo para eu ir lá e baixar.
eu nunca recebi nenhum ofício do TSE dizendo que a rádio era responsável para ir no site, em qualquer lugar que seja, e baixar. Todo o primeiro turno e o segundo turno continuam recebendo diariamente as mídias e os spots. Então, foi só um partido que não enviou. Certo? Ele deixou de enviar todos os dias? Não, deixar bem claro. É tanto que a quantidade de inserções, a diferença de 200 para 166, são 34 inserções. Se o candidato ele tem 25 em um dia, nós não deixamos 2, 3, 4 dias. E deixar bem claro, primeiro e-mail recebido da coligação do PL foi no dia 10, com mapa para o dia 11, certo? Então, se eu fosse esperar simplesmente só o e-mail recebido, eu teria 100 inserções a menos, seriam 4 dias. Né? Então, sim, eu que corri atrás para baixar, né? E o prejuízo não ser maior. Né? Então, essa polêmica toda, para deixar bem claro, que nós não veiculamos 400 inserções para o PT, nós não fomos desonestos. O PT teve as inserções que ele tem direito. O caso do PL foi um caso que aconteceu com muitas rádios. Então, se fosse só uma coisa daqui, ou um erro de uma rádio ou duas, mas não. Nós percebemos e vimos já várias rádios se pronunciarem quanto ao não recebimento. Entendeu? Então, assim, para deixar bem claro, nós não deixamos de veicular porque não simplesmente quisemos favorecer alguém. Então, se alguém veiculou mais do que 200 inserções, talvez aí tenha-se o que... O erro tenha sido do outro. O erro tenha sido do outro. Não Porém, para né? quem veiculou 200 inserções, eu não tenho o que ser questionada. Porque eu fiz o correto. Se eu recebi o PI, eu programei. E tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que tem a seriedade que a gente tem. Então, por mais que algumas pessoas queiram usar tudo isso, queiram usar um momento político, como sempre tem, né? De um lado, do outro, que inflama, essas coisas inflamam. Mas, assim, estou aqui justamente para esclarecer essa questão. Não houve veiculações a mais para o PT. Entendeu? E o a menos de Jair já foi explicado. Porque só foi recebido o primeiro e-mail dia 10, porém eu baixei antes. Certo? Então, acho que deu para ficar bem claro. Né? E assim, espero que as pessoas também procurem ver o lado antes de fazer postagem, antes de fazer críticas, porque a gente fica bem chateado. Eu não podia responder a todo mundo de um por um, então nós decidimos abrir o espaço, né, que a gente tem, né, e já esclarecer de uma forma geral. Se ficar alguma dúvida, acredito que não, né? Mas se ficar, pode entrar em contato, que a gente tem tudo aqui, censura, tudo direitinho. Muito bem, lisura, competência, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Faz parte do nosso dia a dia. Com certeza. Parabéns, Avena. Obrigado pelo esclarecimento. Nada, tchau, tchau.